Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo do canal Central Granal. Sou o repórter Matheus Fernando, começando mais um conteúdo de Inter e uma informação que cai como uma bomba lá nos bastidores do estádio Beira-Rio. Mário Fernandes, lateral direito de 32 anos, não é mais jogador do Internacional e eu vou te explicar essa história tintim por tintim aqui nesse vídeo de Internacional. Também vou falar um pouco da preparação colorada para enfrentar o Flamengo no estádio Beira-Rio neste domingo pela segunda rodada do Brasileirão e também da situação envolvendo o Atlético Mineiro e Corinthians no interesse pelo técnico Mano Menezes. Fechou, pessoal? Vamos começar falando da história aí. Mário Fernandes não é mais jogador do Sport Clube Internacional. No início dessa noite, a direção colorada e também o Internacional na sua nota oficial nas suas redes sociais informando que o lateral direito Mário Fernandes, de 32 anos, não é mais jogador do Internacional. Mário Fernandes, como todo mundo sabe, teve passagem pelo Grêmio, jogou nos últimos 10 anos pelo CSKA da Rússia, jogou até mesmo Copa do Mundo pela Rússia, ele que é natural, tem nacionalidade brasileira e também nacionalidade russa, jogou a Copa do Mundo em 2018 pela Rússia e é um amigo muito íntimo ali do presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Pois bem, desde que ele assinou com o Internacional, que ele quis voltar a jogar futebol, ele estava parado, ele ficou quase 8 meses, de 8 a 10 meses parado sem jogar futebol, e quando ele decidiu voltar, teve a sede do Santos, especulou até mesmo o Grêmio, que teve conversa entre o Grêmio e também o staff do Mário Fernandes, mas quem assinou realmente com o jogador foi o Internacional, até pelo valor que ele pediu, também que ele se dispôs a receber pelo Internacional. Desde a chegada dele no início da temporada, foram 5 jogos, nenhum gol e também nenhuma assistência, somado aí 298 minutos jogado com a camisa colorada. Ele estava se recuperando de lesão, o último jogo oficial com a camisa do Inter foi contra o Sportivo na 11ª rodada do Gauchão, onde o Inter venceu o Sportivo por 4-1, o Colorado saiu perdendo, aquele jogo virou por 4-1 e numa jogada marcada pela direita, o Mário Fernandes recebeu a bola em profundidade e sentiu uma lesão, um estiramento na coxa direita e desde lá, desde aquele dia, ele vem se recuperando desta contusão. Pois bem, o Mário Fernandes chegou hoje para o staff do Internacional e para a direção colorada dizendo que não quer mais ser jogador do Internacional. Mas a história vai um pouco mais fundo, não é só isso não, pois o JB Filho lá no canal dele alguns minutos atrás trouxe a informação de que não é só isso. Além de não querer jogar no Internacional, o Mário Fernandes não quer jogar em clube nenhum, ele não quer mais jogar futebol, ele quer se aposentar do futebol. Só que a história é o seguinte, né? O camarada tem contrato com o Internacional até o fim dessa temporada, até dezembro de 2023. Então, Mário Fernandes e Internacional chegaram os dois em um acordo amigável ali. O Internacional não vai pagar nada, o Mário Fernandes também não. Só que a história continua, pois o Internacional fez uma cláusula de que é o seguinte: vamos supor que o CSKA da Rússia, que é o time que já teve notícias aqui também, até mesmo aqui no canal que a gente trouxe a notícia que o CSKA da Rússia, por intermédio ali dos seus assessores, staff do clube, também presidente, dirigente, entrou em contato com o Mário Fernandes numa pedida de tentar repatriar o jogador para voltar a jogar lá no futebol russo. A direção colorada e também o staff do jogador negam isso, como sempre o staff e também a direção colorada negam tudo. Então, o Mário Fernandes não quer mais jogar futebol, mas se ele resolver voltar a jogar futebol, tá na cláusula do clube que o contratado, seja o Santos, seja o Grêmio, seja quem for, vai ter que pagar a multa, que é o que está em contrato entre o Internacional e o jogador. Ele alega problemas psicológicos, até pelo momento que o Internacional como um todo vivia, né? A perda do Grenal, a eliminação precoce no Gauchão na semifinal para o Caxias, não vinha muito bem das pernas também aí na Copa Libertadores da América, sofreu para empatar com o Independiente Medellín lá na Colômbia, sofreu para ganhar no Metropolitanos da Venezuela, em pleno estádio Beira-Rio essa semana por 1-0, sofreu também para ganhar do CSA de Alagoas no estádio Beira-Rio por 2-1 pela terceira fase, jogo de ida da Copa do Brasil. Era muita pressão, eram muitas vaias também a todos os jogadores, e o Mário Fernandes não era diferente. Toda vez que ele pegava na bola, até pelo rendimento que ele não tinha, pelo retorno que ele não vinha dando para o Internacional, ele foi aí, vinha sofrendo vaias, então, por essa pressão toda, essa panela de pressão toda que foi criada no ambiente do estádio Beira-Rio, e o Mário Fernandes era um desses ingredientes que tinha muitas vaias, muitas cobranças. Ele alegou problema psicológico, então pediu o rompimento de contrato e ligação
com o Internacional. Porém, o Colorado já tem aí um prejuízo de mais de 2 milhões de reais, né, pelo tempo que pagou o salário do jogador. Ele recebia aí entre 550 e 580 mil reais entre salários e luvas, direitos de imagens, e também recebeu, eu fui buscar algumas informações, ele recebeu 400 mil, em torno de 400 mil reais adiantados para ele vir jogar no estádio Beira-Rio, e é algo que ele e o staff do jogador, o jogador e o seu staff pediu para resolver alguns problemas aqui no Brasil financeiros, como alugar uma casa, despesas, enfim. O Internacional deu esse aporte financeiro para o jogador, e entre esse dinheiro também, salários pagos desde que ele veio no Internacional, nesses 5 meses que ele ficou no Internacional, já foram mais de 200 milhões, mais de 2 milhões de prejuízo. E o Colorado, numa tentativa de reverter um pouco esse prejuízo, ou de amenizar um pouco esse prejuízo aí, já tem num contrato com o Mário Fernandes uma cláusula que diz que ele vai assinar com qualquer clube, seja Grêmio, seja quem for, ou até mesmo CSKA da Rússia, o time que comprar ele vai ter que pagar a multa que está em contrato em caso de quebra de ligação por parte do jogador. Como eu falei, eu recebi aí algo em torno de 550, 580 mil reais mensais por mês, um salário muito alto, mas pela idade, pelo patamar, pelo que ele representou e pelo que ele vinha dando aí em retorno para o Internacional, saiu bastante caro. O Colorado tenta diminuir este prejuízo. Fechou, pessoal, a explicação sobre o Mário Fernandes, é isso aí. Vamos avançar um pouco nessa pauta. E tu que é torcedor colorado, torcedor do outro time, tu já esperava esse do Mário Fernandes? Tu esperava mais do jogador? Tu ficou triste e tu ficou feliz com essa história aí? Coloca aqui nos comentários o que tu acha dessa história, desse fim de ciclo do Mário Fernandes com a camisa colorada. 5 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 298 minutos em campo com a camisa do Inter. Teve lá uma grande passagem e provavelmente não vai deixar saudades aí na torcida colorada. Como eu falei, neste domingo tem segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado recebe no estádio Beira-Rio neste domingo às 11 horas da noite o Flamengo, que tem um novo técnico aí, o Jorge Sampaoli, o argentino Jorge Sampaoli, que teve passagem pelo Santos aqui no Brasil, enfim, e agora é o novo técnico do Flamengo, ele que treinou e esteve na frente da caça-mata do time do Flamengo ontem, né, pela Copa Libertadores da América, onde o Flamengo venceu o Nublense da Argentina em jogo da segunda rodada da Libertadores, e agora o Flamengo vem praticamente completo já com o novo técnico para enfrentar o Internacional. E o Colorado se preocupa com outros assuntos, né? Pois o nome de Mano Menezes, que vem sendo muito contestado aí por parte da torcida, até mesmo quando é anunciado seu nome nas escalações, tem vaias por parte da torcida no estádio Beira-Rio. Óbvio que não são todos, mas é uma parte aí que vaia o treinador, até pelo momento que vive o Internacional nos seus jogos. O Atlético Mineiro e o Corinthians vinham ascendiando o jogador, se tinha aí uma boa vontade ali do staff também da direção desses dois clubes em contar com o técnico Mano Menezes para ser técnico desses dois clubes. O Corinthians já adiantou, demitiu o Fernando Lázaro, que não vinha tido aí bons momentos com a camisa do Corinthians, e logo que demitiu hoje, na noite de hoje, durante o dia de hoje, o Fernando Lázaro contratou já logo o técnico Cuca para ser técnico do Timão. Então o Corinthians já pode arriscar, o Corinthians não vai levar o Mano Menezes do estádio Beira-Rio. Sobrou apenas quem? O Atlético Mineiro, que tem o técnico Eduardo Cudê, que já teve passagem conturbada com a camisa do Internacional. E na fase de grupo da Libertadores, do Atlético Mineiro, tem aí outro brasileiro, que é o Atlético Paranaense. E na estreia do Galo, eu vou te contar o contexto do Atlético Mineiro, que vive aí uma situação muito difícil com o técnico Eduardo Cudê, que já pediu demissão, disse que o grupo é curto, já bateu boca aqui com os dirigentes do Atlético Mineiro, já teve aí acerto, que ele até mesmo teve um episódio que ele pediu uma quebra de contrato com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, também, tu quer sair? Paga essa multa aqui, aí tu vai embora, Deus, um abraço. Ele deu para trás, enfim, e no grupo, na fase de grupo, onde o Atlético Mineiro se encontra, tem o Atlético Paranaense, o Libertad do Paraguai e também o Aliança Lima do Peru. E na estreia da Libertadores, o Atlético Mineiro perdeu para o Libertad em pleno Mineirão por 1-0. Esse jogo foi no dia 6 de abril, às 7 horas da noite. O Atlético Mineiro 0, Libertad do Paraguai 1. Desde lá, o Eduardo Cudê já começou a fazer uma cena, né? Começou a fazer uma série de críticas à direção
por falta de contratações. E se não bastasse ontem, o Atlético Mineiro perdeu por 2-1 na Arena da Baixada para o Atlético Paranaense por 2-1. Saiu perdendo por 2-0, diminuiu e perdeu por 2-1. Pois bem, o grupo do Atlético Mineiro se encontra na seguinte situação. Primeiro colocado é o Atlético Paranaense com 4 pontos, segundo colocado é o Libertad do Paraguai com 3 pontos, terceiro colocado é o Alianza Lima com 1 ponto e o Atlético Mineiro, o último colocado, com nenhum ponto, com 0 pontos. Qual é a situação do Atlético Mineiro? Hoje, no dia de hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, já está rolando o jogo entre Libertad do Paraguai e Alianza Lima do Peru. Esse jogo vai ser lá no Paraguai, no estádio do Libertad. Vamos lá. O Libertad do Paraguai, segundo colocado, tem 3 pontos. O Alianza Lima tem 1 ponto e é o terceiro colocado. Se o Libertad do Paraguai vencer o seu jogo, já vai ficar bastante difícil para o Atlético Mineiro buscar uma classificação. Por quê? O Libertad do Paraguai tem 3 pontos. Se vencer, vai 6 pontos, assume a liderança desse grupo aí da Copa Libertadores, que é o grupo G do Atlético Mineiro. Vai 6 pontos. E mesmo que a Alianza Lima vença a partida, vai a 4 pontos e empata o número de pontos com o Atlético Paranaense e também já dá uma dificultada no Atlético Mineiro para chegar numa condição de pelo menos segundo colocado na fase de grupo da Copa Libertadores da América para avançar para as oitavas de final. Perdão, pessoal. Então, a situação do Atlético Mineiro é a seguinte. Se o Libertad do Paraguai vencer hoje, o Alianza Lima lá do Paraguai vai a 6 pontos. Se o Alianza Lima vencer, vai a 4 pontos e distancia aí bastante do Atlético Mineiro. Então a ideia do Atlético Mineiro é torcer para pelo menos um empate nessa partida. E se o Libertad do Paraguai vencer, abrir mais praticamente 6 pontos do Atlético, talvez a Eduardo Cudê balance e então a direção do Atlético Mineiro despache logo a Eduardo Cudê da casa-mata do time mineiro. E o provável alvo será o técnico Mano Menezes, que já deu a entender aí em entrevistas coletivas que a ideia dele é continuar no Esporte Clube Internacional. Até em algumas entrevistas coletivas, o técnico Mano Menezes falou que compra a ideia de inteligência ali também financeira por parte do presidente também do staff do Internacional, então até pela compra do discurso do técnico Mano Menezes para a direção colorada e também da ideia de trabalho a longo prazo com o técnico Mano Menezes. O Internacional, ele, como técnico Mano Menezes, a ideia é continuar com um vínculo até o fim do ano, que é o tempo de contrato com o técnico Mano Menezes tem com o Internacional. Avançando um pouco a pauta, o Colorado, como eu falei, recebe o Flamengo nesse domingo às 11 horas da manhã e a única falta que vai ter nesse time provavelmente é o Fabrício Bustos, lateral direito, que se recupera também de uma lesão na coxa direita. Agora com a saída do Mário Fernandes, o único lateral que o Internacional tem à sua disposição é o Igor Gomes, que deu boas respostas. Até o mercado pode fazer aquela função ali, caindo para fazer aquela função, mas o único lateral direito de ofício, por enquanto, que o Internacional tem é o Igor Gomes. Provavelmente o Internacional, como não pode mais no mercado porque a janela para contratar jogadores que jogam no Brasil se encerrou hoje, uma cláusula estendida aí pela CBF em questões de contratar jogadores que atuavam nos campeonatos estaduais se encerrou hoje, então o Internacional vai ter que esperar a próxima janela se abrir para fazer contratações, vai ter que contar com o que tem. Ou joga o Igor Gomes, ou o mercado improvisado, ou puxa alguém da base para fazer esta função. E tem outras dificuldades para fazer a escalação técnica. Mano Menezes não sabe se vai colocar no ataque o Luiz Adriano, até que ele saiu vaiado no último jogo da Copa Libertadores da América. Então provavelmente joga aí o alemão, que deu boa resposta no jogo contra o Metropolitanos, conforme até mesmo marcou o gol da vitória colorada na Libertadores. Fechou, pessoal? As informações de Colorado e de Internacional é mais ou menos isso aí. Mário Fernandes não é mais jogador do Internacional. Se tu curtiu esse vídeo, te inscreve no canal, ative as notificações, deixe teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!